Continuando o nosso módulo 4, ainda falando sobre aprendizagem de máquina, nossa aula 6, próxima técnica de classificação que nós utilizaremos, redes bayesianas. Resumindo novamente essa tela, que é a mesma em todo o módulo, né, nós vamos estudar o fundamento básico da aprendizagem de máquina. O que eu espero é que você resolva pequenos problemas depois disso. Na verdade, eu espero que você resolva problemas que são significativos do ponto de vista de aplicação, mesmo que sejam pequenos do ponto de vista de poder computacional. Por quê? Porque nós não vamos estudar os mais modernos e eficientes algoritmos que você pode precisar em termos de eficiência computacional, mas as qualidades dos resultados será suficiente para resolver qualquer problema que você consiga dar conta com esses algoritmos. E nós falando sobre redes bayesianas, o que nós temos que compreender aqui? O modelo de redes bayesianas, ele se baseia, né? Ele se baseia no modelo de Navier-Bayes. A grande questão é que o modelo de Navier-Bayes pressupõe que exista independência entre os atributos. Basicamente é o seguinte, vamos aqui imaginar o cenário. Eu tenho a variável x1, x2, x3 e a resposta y1. O modelo de Navier-Bayes diz assim, a variável x1 influencia y1. Existe dependência apenas do atributo com a classe. Então, x1 influencia y1, x2 influencia y2, x3 x1 influencia y1, x2 influencia y1, x3 influencia y1. Mas o x1 não influencia o x2. Não existe efeito de x1 sobre x2, ou de x2 sobre x1, ou de x1 com x3, ou x3 com x2. As variáveis são independentes. Nas redes bayesianas, podemos considerar eventual dependência entre os atributos, de forma que o modelo de redes bayesianas é composto por dois elementos. A rede, a estrutura da rede, que mostra a dependência entre esses atributos, e as tabelas de probabilidade associadas aos tais atributos. As construções das tabelas de probabilidade são semelhantes ao modelo de Navier-Bayes, porque, na verdade, nós vamos fazer o cálculo da probabilidade posterior. O que muda apenas é essa questão da dependência entre os atributos. Vamos ilustrar isso. Ó. Modelo de Navier-Bayes. A classe sofre efeito de cada um dos 4 atributos. E isso que é o modelo de Navier-Bayes. Nas redes bayesianas, a classe sofre dependência dos atributos, mas os atributos, por exemplo, o Outlook, ele está sofrendo dependência da umidade e da temperatura. A temperatura está sofrendo dependência da condição do vento e da umidade. A temperatura está afetando a aparência. Isso faz sentido físico? Não sei. Não sei se faz sentido físico. Não sei se essa rede é uma rede inteligente. Eu botei uma coisa aleatória aqui, eu liguei as setinhas de forma aleatória. Mas uma rede, ela pode ser construída de N formas. Por exemplo, a umidade, ela não precisa estar conectada de forma direta à classe. Ela pode influenciar somente o Outlook e a temperatura, e por conta disso, influenciar a classe. Então, as redes bayesianas, o grande desafio e o diferencial para o Navier-Bayes é como construir as redes. Mas suponha que você já tenha uma rede, tá? E você tenha nessa questão da rede uma dependência da classe com o... você tem as dependências de cada um dos atributos,
e você tem uma dependência extra da temperatura influenciando o Outlook. Temperatura influenciando o Outlook. Então, você montou a tabela lá original, etc. e tal, mas agora você vai ter que fazer uma outra consideração. Qual é o efeito que o estado ensolarado e classe IS, qual a probabilidade de ser quente, qual a probabilidade de ser morno e qual a probabilidade de ser frio. Basicamente, a pergunta agora é: qual é a probabilidade de ser quente e, ao mesmo tempo, ser ensolarado e sim para a classe? Então, você simplesmente refaz essas contas todas. Da mesma forma que a gente fez antes. Só que agora a gente tem que considerar o seguinte, ó. Hot, ensolarado e null. Hot, ensolarado e null. Hot, overcast. Não interessa. Hot, overcast. Não interessa. Cadê? Se você procurar, você com certeza vai achar aqui o termo que eu estou procurando, mas não achei agora. Basicamente, você precisa calcular agora as probabilidades de ser yes e as probabilidades desses eventos acontecerem de formas simultâneas, tá? Então, enfim, dá um trabalhinho fazer essa nova tabela, mas nada que você não possa fazer por conta própria. Tudo bem? Então, nós não vamos montar redes bayesianas por conta própria em nenhum momento, porque o grande desafio não é montar essa tabelinha. O grande desafio é a estrutura da rede. Quantos pais são necessários? O que são os pais? A relação entre os atributos, quais que dependem de quais atributos. Então, existem várias formas de você fazer isso. A primeira, e talvez a mais simples, é utilizar um algoritmo de otimização para responder esta pergunta. Você faz uma dependência forçada entre todos os atributos que produzirá um modelo ruim. Se você fizer essa dependência forçada, você vai produzir um modelo ruim. Então, você teria um problema de dimensionalidade. Voltando ao nosso caso aqui, ó, só para ilustrar, se eu disser assim, ó, Outlook influencia a temperatura, umidade, condição do vento e play. Temperatura a todos os outros, esse a todos os outros. Sim, se você correlacionar todo mundo com todo mundo, você vai produzir um modelo, mas ele é um modelo ruim, não é um modelo muito eficiente. O que você pode fazer? Uma tentativa e erro, literalmente. Buscar a melhor relação. Você interconecta todas as possibilidades de combinação e determina e usa aquela estrutura que você considerar a mais eficiente para resolver aquele problema que você possui. Então, esse problema de otimização responde de uma forma mais simplificada como você pode construir um algoritmo dessa natureza. Deixando bem claro que existem muitos algoritmos para a construção de redes bayesianas e existe conteúdo suficiente para montar uma disciplina inteira somente sobre redes bayesianas. Eu considero particularmente que essa estrutura de otimização é razoavelmente eficiente para os problemas de médio porte e problemas onde as redes bayesianas podem ser uma boa solução. Pode ficar melhor? Pode ficar melhor, mas isso não quer dizer que seja uma forma muito simplificada ou ineficiente por si só. Né? Então, nós vamos fazer o problema das redes bayesianas usando aquele mesmo exemplo que nós estudamos com Navier-Bayes para construir uma rede bayesiana utilizando os nossos já conhecidos algoritmos de Hill-Cleiben e Table Search. Só que eu não preciso, para resolver esse problema, me preocupar em implementar um algoritmo de redes bayesianas. Se você chegou até aqui na ordem, você já tem esse pacote instalado, basta carregar na ordem de apresentação das aulas, né? Vamos precisar
do Caret. Pode ser verdade, não, mas eu acho que faz bem a gente instalar, carregar. Vamos usar os mesmos dados de seguro de automóveis que nós tínhamos antes, associados a acidentes. Vamos agora com esta linhazinha aqui, ó. Nós vamos propor utilizar o algoritmo de Hill Climbing, por isso HC, com os dados do DataIn, que nós acabamos de salvar, para construir a rede, isso aqui é o nome que eu dei, tá? Rede.hc. Eu poderia ter dado qualquer nome. Então, construir a rede. Como é essa rede? Vamos aumentar aqui para que eu possa ver esse gráfico direitinho. Vou fazer a rede. Tá aqui a rede. Vamos abrir a rede aqui, ó. O que essa rede mostra para nós de relevante? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Valor do carro. O valor do carro influencia o custo do carro e influencia o ano do carro. Olha, isso faz muito sentido até. E o que influencia o valor do carro? Influencia o modelo e influencia Rugged Auto. Eu não faço ideia de que variável é essa, mas essas são as duas variáveis que afetam essa estrutura. Se você procurar aqui em algum lugar, nós temos acidente. Cadê o acidente? Aqui, acidente. O acidente, repara que ele não está sendo afetado de forma direta por todas as variáveis. Ele é afetado de forma indireta por todas as variáveis. De forma direta, ele é afetado por este valor, estou seguindo aqui a reta, este valor, e um que está muito difícil de ver aqui, esse aqui, ó, Drive Quality. Então, mas isso aqui tem sentido físico? Não, não no primeiro momento, porque isso foi obtido, essa estrutura de rede, ela foi obtida por uma otimização. Mas se você possui dados que são coerentes, é de se esperar que você consiga uma estrutura de rede que mostre certa explicação lógica de como aquilo tudo funciona. Porque as variáveis, elas não são independentes na vida real. E como eu faço um ajuste? Olha aqui, ó. Eu agora vou utilizar o BNFit, que basicamente é para que você faça a avaliação de um modelo de redes bayesianas, usando a rede que eu acabei de descobrir como base para a construção da tabela, e os dados que estão em DataIn. Repara que eu não me dei o trabalho de fazer separação entre treino e testes, etc. e tal. Run. Posso olhar o modelo? Posso olhar o modelo, mas eu vou te dizer que isso é bastante decepcionante. Vou mostrar o modelo aqui para você para entender. Olha só o que é o modelo. Lembra que nós tínhamos uma única tabela anteriormente? Agora nós temos diversas tabelas. Nós temos tantas tabelas que é quase impossível compreender o modelo só dando uma olhadinha do jeito que elas estão aqui colocadas no output. Não que esses resultados estejam errados, mas essas são um conjunto de tabelas de probabilidades finitas, porque afinal de contas são somente classes que possuem, que são diversas e que, obviamente, eu não espero que um ser humano normal consiga olhar para essas tabelas e, sem um software, realizar qualquer avaliação de probabilidade posterior. Veja que eu estou rolando aqui há um tempão e ainda não cheguei no momento onde está o início da tabela. Mais rápido. Achei. Pronto. Comecei aqui, ó. Então, nós estamos utilizando a tabela de probabilidade, cálculo da probabilidade posterior. Agora, existem os cálculos das probabilidades convencionais, aquelas que nós já havíamos feito, e em algum momento ele começa a unir duas possibilidades dentro de uma só, ou seja, cálculo entre as dependências, duas quando for duas, porque em alguns casos são três, né? Então, assim, nós temos uma tabela bastante complexa a serem avaliadas. Ao contrário do modelo anterior, onde eu tinha a possibilidade de realizar
consultas à revelia, agora eu preciso fazer certas considerações. Para que eu faça a avaliação da probabilidade de uma certa questão, eu preciso utilizar a função cpcarry, onde eu começo especificando qual é o modelo, determino qual a probabilidade de evento eu desejo avaliar. Nesse caso aqui, eu poderia fazer só uma, como é esse aqui, ó. Evento apenas um, moderado. Mas aqui eu estou utilizando evento como sendo moderado ou severo para o acidente. Mas repare que como eu construí esta rede bayesiana, eu também poderia ter feito outra variável. Eu poderia pegar a variável airbag, está associado a essas evidências. Poderia. Podemos fazer isso já já, inclusive. Mas aqui, vamos rodar esse exemplo e tá me dando aqui, ó, 0,2. 0,2 é a probabilidade de eu encontrar um acidente moderado ou severo, dadas as evidências de que a idade é sênior, o risco é aventuroso, a versão à risca é de aventureiro, o modelo do carro é carro esporte. Se eu rodar o modelo de novo, eu mudo alguma coisa? Rodei o modelo de novo. Opa, mudou. Por quê? Vou mudar o modelo de novo. Mudou. Porque, na verdade, são 20 mil linhas, gente. Ele não vai fazer essa avaliação com 20 mil linhas apenas de uma forma precisa e inconcebível. Aliás, só para constar, você está vendo essa rede, né? Eu vou rodar a rede de novo e pedir um plot. Deu a mesma coisa? Pode ter dado outra diferente. Deixa eu ver se deu a mesma coisa. Tem que olhar com carinho aqui para ver se alguém muda. Não, ninguém mudou. Deu a mesma coisa. Eu posso rodar de novo, ver se alguém muda. Não, não mudou. Mas pode ficar diferente, tá? A rede pode ficar diferente, porque você não necessariamente encontrou o melhor dos topos possíveis. Bom, posso fazer a avaliação do evento acidente com relação ao mesmo modelo criado, né? Na verdade, eu tenho que recriar o modelo aqui para ficar tudo certinho. 0,13, repara que deu bastante diferente agora, né? E aqui, ó, 0,05, porque eu estou considerando apenas a possibilidade de ser moderado. Mas eu poderia, avaliando o data-in, por exemplo, pegar year. Posso chegar aqui, ó, fazer uma nova linha. Posso chegar aqui e perguntar year. Cadê o year? E veículo ia. Aí qual o tipo de valor que tem que ter em veículo ia? Older ou corrente? Vou dizer assim, older. E eu posso rodar isso. Probabilidade de 0,4375. 43%, 44%. Então, a diferença no treinamento da probabilidade de uma rede bayesiana é que você, ao chegar no modelo de avaliação, você não tem uma classe pré-definida para essa avaliação. Todos esses elementos podem ser eventos, aquilo que você deseja verificar, e todos podem ser evidências. Então, não existe aqui uma predestinação para isso. E se eu fizer com uma rede Tabu Search? Olha, para usar o Tabu Search, eu uso Tabu para a construção da rede. E aí, ó, com certeza vai mudar alguma coisa. Esse é o gráfico anterior, né? Vou fazer o plot do gráfico agora, ó. Mudou alguma coisa por aqui, ó, onde está o meu mouse, ó. Vou voltar. Aqui, ó. Essa linha aqui, ó, vai desaparecer. Vou tentar aumentar isso aqui para ver se fica claro. Essa linha aqui, ó, vai desaparecer, ó. Ops.
Desapareceu. Tá? Por quê? Porque quando eu fiz usando o Tabu Search, o valor do carro ele não está sendo influenciável por essa variável aqui. Tem outra que sobe? Eu não sei. Como eu disse, se você rodar 2 vezes, pode ser que você obtenha 2 redes diferentes. Vamos ver se a gente dá sorte. Não, não demos. Mas pode acontecer. Tá? Não temos nenhuma necessidade de que a rede inicialmente encontrada nesse procedimento de otimização seja exatamente a mesma nas duas ocasiões. Bom, eu posso calcular o modelo, calculei o modelo, e aqui, obviamente, você pode verificar o modelo naquela tabela imensa e depois consultar a probabilidade. Olha só, mesma pergunta do anterior, 0,331111 infinito. E aqui em cima, qual era? 0,25. Então, olha, são dois elementos bem diferentes para o mesmo problema. Para o mesmo problema. Assim sendo, qual é a melhor técnica de otimização? Bom, salvo o melhor conceito, em outras palavras, salvo qualquer conhecimento prévio que você possa ter a respeito destas questões que estão sendo elaboradas aqui, você não tem como dizer que o Tabu Search é melhor ou pior que o Hill Climb. Nós temos que nos entregar a evidência imediata de que nós não fazemos ideia. Bom, não fazemos ideia de qual será o melhor modelo de otimização possível. Ok? Voltando à nossa apresentação, nossas principais referências que eu listei aqui são essas que estão aqui no nosso texto aqui, que basicamente são semelhantes às mesmas referências utilizadas no Navier-Bayes clássico, porque estão bem interrelacionados, além do texto que está utilizado no meio dos slides. Vale a pena dar uma olhada naquele documento inicialmente, tá? Então, nós, nesta aula, avaliamos os principais conceitos teóricos básicos e algum exemplo que nós fizemos de redes bayesianas. Fique à vontade para elaborar outros que possam surgir por aí com a mesma técnica. Obrigado.